Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu neste domingo, dia 23 de novembro de 2025. O Inter entra em campo amanhã para mais uma decisão e Neymar não jogará contra o Inter, confirmado. O Santos chegou em Porto Alegre sem o seu craque camisa 10. A gente traz os detalhes também sobre a equipe do Inter para esse jogo. São muitos desfalques e o Inter praticamente encaminhado para essa decisão no estádio Beira-Rio. O resultado que não ajudou nesta rodada do Campeonato Brasileiro. A gente traz a situação da briga do Inter contra o Z4 e a gente também fala sobre a joia do Internacional, que deve receber uma proposta do Chelsea nas próximas semanas. Tudo isso nesse conteúdo com apoio da KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. O meu link está aqui no primeiro comentário fixado para tu te registrar lá na KTO. Lembrando, vai na manha, na responsa, a casa de apostas é coisa séria, é para brincar e com responsabilidade lá na KTO. E quero falar também aqui da Mais Ágil Assessoria. A Mais Ágil pode te ajudar. Tá precisando daquela grana, início do mês de novembro, aliás, meio para o final do mês de novembro, quase início de dezembro, festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, tem que pagar o presente da galera. Se tu tem carteira assinada, SLT, tu pode pegar o empréstimo facilitado com a Mais Ágil, tá? O WhatsApp deles tá na tela e também tem o link do WhatsApp, se tu não quer digitar manualmente, clica no link que tá aqui no primeiro comentário fixado da Mais Ágil, que tu vai ser direcionado para uma conversa de WhatsApp com a turma da Mais Ágil e eles vão te ajudar, tá? Gente, vamos lá. A rodada para o Internacional, ela não está acontecendo da melhor forma, tá? E aí tem um jogo que, de fato, interessa ao Inter, porque o outro jogo é o do Inter. O Inter vai pegar um adversário direto nessa rodada do Campeonato Brasileiro, mas há pouco terminou lá no Recife. O Vitória venceu o Sport, como era de se esperar, o lanterna do campeonato, e o Vitória saiu do Z4, 39 pontos, é o 16º, tá um pontinho do Inter, que tem 40, e o Inter vai pegar o Santos, que é o 17º, 37, adversário de amanhã, às 9 horas da noite. Então, o Santos, para sair do Z4, só tem um resultado que interessa: vencer o Inter dentro do Beira-Rio. É o que o Santos está trabalhando para tentar fazer. Então, por isso que o jogo de amanhã é tão importante assim para o Internacional, tá? Porque se acabar acontecendo uma vitória do Santos, o Santos vai para 40, o Vitória volta para o Z4, pelos critérios o Inter vai seguir na frente do Santos, mas ainda assim, tá? E o Inter vai seguir na frente do Santos pelo saldo, né? O Inter tem menos 8 de saldo e o Santos tem menos 14, porque em vitórias, se o Santos acabar vencendo o Inter, bater na madeira aqui, o Santos vai empatar em vitórias com o Inter 10-10, tá? E aí o Santos tem ainda o Sport para pegar nessa reta final e o Inter vai para 2 jogos fora contra Vasco e São Paulo, para depois terminar o Brasileirão em casa no dia 7 de dezembro contra o Bragantino. Então o jogo de amanhã é muito importante, o Inter tá ligado, é decisão para o Internacional. O Santos não vai ter o seu principal jogador, o Neymar com um problema no joelho. A gente falou disso ontem à noite, que tinha essa possibilidade, tinha que aguardar a chegada do Santos aqui em Porto Alegre, mas o Neymar está sendo poupado para as últimas rodadas do Santos no Brasileirão. Vamos lá, se isso fosse no lado do Inter, não sei se eu iria gostar, tá? Porque é o principal jogador do Santos, fez gol e foi bem contra o Mirassol, cometeu um pênalti bobo, é verdade, mas teve uma boa atuação, voltou de lesão recentemente, teve um problema no joelho, mas ele não tá com uma lesão no joelho, ele poderia jogar. A questão é que o Santos tem uma preocupação de que possa agravar algum problema no joelho e ele ficar fora dos 3 últimos jogos. Só que tem que lembrar que amanhã é um jogo direto e muito importante pro Santos. E pro Inter, maravilhoso. O Neymar estar fora do jogo de amanhã pro Inter é muito bom. Em relação ao Inter, tá? O Inter finalizou hoje a preparação para esse jogo de amanhã, 9 horas da noite no estádio Beira-Rio, ingressos esgotados, tá? Serão mais de 40 mil colorados numa segunda-feira às 9 da noite. É de se aplaudir a torcida do Inter pegando junto com a equipe nesse momento, então vai ser Beira-Rio lotado para o Inter, quem sabe vencer, e se vencer amanhã o Santos praticamente elimina qualquer possibilidade de rebaixamento, vai se colocar muito distante aí, não vou dizer que muito distante, mas vai se colocar distante pelo menos dessa briga contra a zona de rebaixamento. Lembrando, o goleiro Ivan tá lesionado, teve um problema muscular no jogo contra o Ceará, não joga mais em 25, o Antony vai ser o titular. O Luiz Otávio tá suspenso, levou o 3º amarelo, joga o Thiago Maia, que tá inclusive voltando de suspensão, não jogou contra o Ceará.
O Tabata levou vermelho no banco de reservas, ele que foi titular contra o Ceará, poderia ser titular de novo no jogo de amanhã, mas está fora da partida. E o Carboneiro, que entrou no segundo tempo, foi muito bem, mas cometeu uma infantilidade, foi expulso, deu um soco no adversário depois do gol da vitória do Inter do Ricardo Matias por 2-1, também está fora do jogo. O time do Inter deve ter Antony no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Vitão e Mercado à zaga e o Bernabé na lateral esquerda. No meio de campo, Thiago Maia e Alan Rodrigues, ou até o Brian Aguirre, tá? Se jogar o Aguirre, sairia o Rodrigues e o Bruno Gomes iria para o meio de campo, sairia da lateral e iria para o meio de campo. Alan Patrick, Borré, Vitinho e Ricardo Matias. É um provável Inter, tá, gente? Tá difícil de projetar do meio para frente o que o Ramon Dias deve fazer. Tem uma possibilidade, por exemplo, do Aguirre, na verdade, entrar na vaga de um dos atacantes, do próprio Ricardo Matias. E aí joga o Aguirre na lateral e o Bruno Gomes vai para o meio de campo. O Inter joga com 3 volantes, Thiago Maia, Alan Rodrigues e Bruno Gomes. É uma possibilidade também nesse jogo de amanhã contra o Santos, tá? Deixa eu falar aqui sobre um assunto que está repercutindo bastante, porque é uma informação que vem da Europa. O Chelsea, da Inglaterra, está interessado no atacante do Internacional de 16 anos, João Bezerra. Esse atacante eu já até comentei aqui no canal, ele tem convocações para seleções de base do Brasil, 16 anos, está jogando pelo Sub-17, assinou recentemente o primeiro contrato profissional com o Internacional. Ele tem nessa temporada já 15 gols em 24 partidas, tá? 1.215 minutos em campo, e o Chelsea está de olho nesse jogador. Existe um interesse e uma possibilidade de fazer uma proposta por esse garoto. Vale a gente salientar, tá? Talvez muita gente não conheça o João Bezerra, porque ele é muito novo, mas ele é um dos principais destaques da base hoje do Internacional, do Sub-17. Ainda, até pela idade, não está jogando no Sub-20, ainda não foi relacionado, por exemplo, num elenco principal, mas é um jogador que o Inter sabe já das qualidades. Ele é um jogador que é agenciado, pelo Guto Nogueira, que é inclusive empresário do Gabriel Carvalho, que agora fez uma das maiores vendas da história do Inter para o Al-Qadsiya da Arábia Saudita. Então é um cara que tem trânsito no mercado e se fala muito forte nos bastidores de uma possibilidade do Chelsea fazer uma proposta. O Chelsea está de olho nesse garoto e o Chelsea tem feito esses movimentos, né? Agora com o Estevão, quando estava no Palmeiras, contratou ele antes de completar 18 anos. Outros jogadores também estão indo para a Inglaterra, muito jovens, com 16, 17 anos já sendo vendidos. Então é para a gente ficar de olho, tá? Porque, vamos lá, aí a gente vai entrar naquele debate. Tem que tentar primeiro ter o ganho esportivo ou tem que fazer a venda de uma vez nas condições que o Inter está? É um debate importante que a gente pode ter a partir disso, tá? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar com vocês amanhã no nosso vídeo pré-jogo antes de Inter e Santos. Beijão, um abraço e até a próxima.